e bem-vindos a mais um episódio do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar a falar os próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, Afonso Teira. Afonso, desde já, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Sabes, normalmente a minha primeira pergunta é como é que o convidado se define enquanto pessoa e enquanto profissional, mas contigo eu vou um pouco mais atrás, porque tu, já na tua própria casa, tu já sabias o que era ser um jogador de futebol, não é? Por causa do teu pai. Nesse sentido, Certo. o que eu te pergunto é como é que isto tudo começou e o porquê de seguires a carreira do teu pai. Ok, então, olha, obrigado primeiro também pelo convite e pela iniciativa. Acho que são iniciativas giras. Isto de poder falar de futebol de um prisma um bocadinho diferente ou com uma abordagem um bocadinho diferente. Portanto, para já, parabéns por isso e obrigado pelo convite. Entrando na tua pergunta e puxando o filme atrás, sim, eu sou filho de jogador de futebol. O meu pai teve uma carreira. Passou pela segunda Liga de cá, a primeira Liga de cá, a segunda Liga Espanhola e a primeira Liga Espanhola. Acabou por até ser internacional lá. E desde cedo, para já, a família acompanhou-o sempre, tivemos sempre com ele, estivemos sempre juntos, pronto. E desde cedo eu soube o que era ser um jogador profissional de futebol no que toca ao resto do dia, digamos, ao contexto que não é dentro do treino e dentro do jogo. Fui aprendendo, não, a verdade é que o futebol não me seduziu logo desde cedo, como muitos jogadores contam, nem por isso. Não andava com uma bola debaixo do braço para todo lado, não dormia com uma bola ao lado na almofada, não, nada disso. Acho que comecei a ganhar-lhe o gosto já perto dos 9 anos. Um pouco tarde para o que é normal do futebol nas crianças e nas miúdas. Até lá, pronto, havia momentos que me chamava mais a atenção, momentos que menos. Claro que tinha alguma atenção em relação, ou seja, recebia alguma atenção por causa do meu pai ser jogador de futebol, mas pronto, passava um bocadinho ao lado. De repente, e não sei precisar o que é que levou a tal, de repente tudo mudou e a partir de um momento ali entre os 8 e os 9 anos já não conseguia passar dia nenhum sem jogar futebol. Pronto. Foi assim muito repentino, sem uma grande razão. Não sei se eu me consciencializei do que era o futebol, do que é que o meu pai fazia ao certo em relação à dimensão que tinha, não sei. Mas de repente não conseguia viver sem a bola. Pronto. Foi um pouco assim o meu início. Depois foi crescendo naturalmente, como acredito que acontece com todos os jogadores. E em relação à tua pergunta, desde cedo percebi, se calhar muito mais cedo do que outros, o que é que exigia ser jogador de futebol em termos de dia a dia, em termos de rigor, em termos de determinação, de ter um dia a dia regrado, do que era o descanso, do que era a alimentação. E sim, isso foi basicamente. Eu, assim que comecei a ter gosto pelo futebol, já era automático eu saber este tipo de coisas. E sim, isso começou logo bastante cedo para mim. Mas ainda assim, deixa-me pegar numa entrevista que tens o link na tua descrição no Instagram, da Tribuna Expresso, onde Certo, tu certo. dizias que não gostavas de ir aos treinos, não é? Como é que essa tua preguiça depois passou? Eu, eu não, eu não sei, às vezes chamo-lhe preguiça, às vezes não, mas eu não sei se aquilo que me faltava era mesmo a veia mais competitiva. Eu até gostava de ter uma bola nos pés e de estar em contexto de brincadeira com a bola. A seriedade do treino é que não me puxava, minimamente. Eu não me sentia confortável na seriedade que trazia um treino de futebol. Pronto. Que era um aquecimento, as fases do treino, tudo isso, não me seduzia. Seduzia-me pegar numa bola e estar livre com a bola. A parte da regra, do ser regrado no que toca ao treino, não me seduzia muito, não. Também, vamos lá ver, eu nunca puxei muito pelos meus pais para ir para o futebol. Quando aconteceu essa minha ligação maior, o meu pai jogava no Sevilha. E um bocadinho, porque é natural, o primeiro sítio onde eu fui para fazer um treino de futebol foi no Sevilha.
E aí falamos de, se calhar, uma das formações mais exigentes e de mais alto nível que existe em Espanha. Pelo menos na altura era assim. Não acompanho agora recentemente a evolução das academias em Espanha, mas o Sevilha era uma equipa que ganhava tudo. O que era a zona da Andaluzia, na altura era por zonas, né? O que era a Andaluzia dominava completamente, o nível de exigência era muito, muito alto. E isso, claro que se notava a partir dos treinos logo. E essa parte, se calhar, naquela altura, eu, apesar de estar a gostar cada vez mais de jogar futebol, se calhar essa parte tão séria, que era um treino no Sevilha, não me seduziu minimamente. Acabei por sair do Sevilha e, e só voltei a jogar, em termos mais competitivos, um pouco mais tarde na equipa da escola até, por exemplo. Foi o contexto de treino que na verdade me chamou, e não sei se era por ser mais leve em termos de exigência, não sei se era por ter amigos, as pessoas que eu conhecia no dia a dia, mas foi assim um pouco o trajeto no início. O treino e a seriedade não me puxaram logo. E aí, quando tu depois voltas ao teu percurso mais competitivo, digamos assim, o primeiro clube que começas é o Estoril, se não estou em erro. Ainda tenho uma passagem por um clube do Algarve, enquanto o meu pai jogava no Farense, que foi o Ok. Internacional Almancil, e aí posso dizer que aí eu já levava o futebol bastante a sério. Foi o Internacional Almancil, apesar de ser ainda um contexto relativamente pouco exigente, aí eu já levava o futebol bastante a sério. E depois foi o Estoril, E passei depois por ser. seguindo para o Estoril, tu praticamente és logo contratado para um clube grande, neste caso o Sporting, e consegues te Uhum, impor demasiado rápido até chegares às seleções mais jovens. Tu fizeste certo, praticamente o percurso aí se não estou em erro, do sub-15 ao sub-19 certo. nas seleções. Isso, para um jovem, isso é tudo muito confuso ou soubeste lidar? Não é confuso, não. A partir de uma certa idade, e daí também as seleções não fazerem sentido para miúdos tão jovens como os 12 anos, 11 anos, não faz tanto sentido. Por alguma razão e acho que nas idades em que se começa a haver contexto de seleção, os jogadores, ou os miúdos, já têm perfeita consciência do que está a acontecer e percebem que estão a espreitar uma realidade de excelência, um patamar de excelência. Portanto, não considero que seja confuso. Aliás, quanto mais exposição a contextos competitivos diferentes, a treinadores diferentes, a realidades diferentes, penso que mais rica se torna a formação. E nisso sim, quem joga no Sporting, no Benfica, no Porto, e quem chega às seleções, tem uma vantagem competitiva, que é ir a torneios internacionais, mesmo que o Sporting fez torneios internacionais, depois com as seleções estar em contexto de jogar contra outras seleções, outros países, torneios internacionais, né? Isso sim, traz aí uma vantagem, uma exposição que, apesar de tudo, quem faz uma formação, mesmo num próprio Estoril, né? Que hoje em dia até compete, e há muitos anos compete no mesmo escalão do Sporting em termos profissionais, não oferece, pronto, oferece menos, não há volta a dar. Portanto, não é confuso, até passa a ser quase que com um objetivo constante. Estar exposto a esse tipo de contexto e de jogos e de torneios e de exigências. Pronto. E diz-me uma coisa, normalmente, bem, eu falo um pouco por mim, quando nós jogávamos com amigos, aquilo que todos os miúdos querem é marcar gols, não é? É estar lá na frente. E tu começas vais encaminhando a tua carreira até chegares à tua posição atual, que é de médio defensivo. Como é que se explica a um adolescente, na altura que eras, que tens que jogar naquela posição, que o teu trabalho se calhar é muito mais posicional, muito mais de organização defensiva do que ofensiva, como é que isso se explica e como é que isso também? Porque eu acho que na tua posição tu tens que estar com uma atenção muito maior, não é? É totalmente diferente ser médio defensivo ou ser ponta de lança, não é? Claro. Eu acho que aí existe um papel muito grande por parte dos treinadores de formação. Não, ou seja, até no meu caso, que
que o meu pai era jogador e que tinha se calhar um tipo de feedback mais ajustado ou mais real do que eventualmente outro pai, pronto, porque é natural, porque foi jogador. Mesmo assim, o papel dos treinadores na formação é muito importante, e eu acho que os jogadores começam a sentir que certas e determinadas características que têm são valorizadas. No meu caso, e como estavas a dizer e bem, é essa atenção, essa leitura tática do jogo, essa abordagem mais de equilíbrio da equipa, foi uma coisa que eu sempre trouxe de forma natural, e isso começou a ser valorizado por treinadores, por colegas de equipa, por todas as pessoas que rodeavam a formação onde eu me inseria. E isso acaba por ir posicionando o jogador em campo, quer dizer, vê-se jogadores com uma capacidade, por exemplo, de jogo 1 contra 1 com bola, que para já começa-se a notar e que fazem a diferença por aí, não é? E depois seria com um contrassenso muito grande pôr um jogador desses com tarefas defensivas quando tem é que estar exposto àquilo que faz melhor. Portanto, acho que é a mesma coisa com as posições que são menos automáticas, que são menos vistosas do que o rematar a baliza e fazer um gol, do que, como eu estava a dizer, ir num contra um e tentar criar superioridade através de um contra um. Isso aí é mais óbvio. Vê-se quem remata a baliza de uma certa forma, quem tem uma certa capacidade de jogo mais de finta. Pronto, são jogadores que automaticamente se posicionam onde têm que estar. Jogadores como eu, acho que vão se enquadrando consoante aquelas características que são menos vistosas, mas que começam a mostrar-se. E claro que joga a perspicácia dos treinadores de formação, o saber canalizar depois isso, o saber motivar o jogador, neste caso a criança, para que essa característica como é que ela encaixa no jogo, como é que ela pode ser melhorada, como é que se pode tirar partido dela. Portanto, acho que existe aí um trabalho dos treinadores de formação, e nós em Portugal temos muito bons treinadores na formação, que entra por aí. Portanto, acaba por ser isso. E o jogador normalmente começa a encarar isso de forma natural, não existe uma grande relutância para experimentar o que o treinador está a dizer. Isso acho que é transversal ao jogador no geral. Mesmo em contexto profissional isso se vê, que há jogadores que estão abertos a experimentar aquilo que o treinador acha que pode ser melhor tanto para o jogador como para a equipa, portanto na formação muito mais. Muito mais. Depois tu sais para o Córdoba, em Espanha, onde fazes a tua estreia como na equipa sénior. Na altura, a tua cabeça estava em fazeres carreira em Espanha, ou não pensavas nisso, querias era jogar? Não pensava muito nisso. O Córdoba apresentou-se como uma solução que me pareceu a mim e a quem me aconselhava na altura, que me pareceu desafiante, ou seja, competitiva, não era algo que fosse automático, que eu fosse jogar muitos jogos, pronto. Era desafiante o suficiente, e que me iria fazer crescer de maneiras que o futebol, se calhar, na segunda liga em Portugal, eventualmente não me fazia, não poderia não me fazer na altura crescer, ou mesmo em contexto, que na altura não havia, mas mesmo se houvesse contexto de equipas B, se calhar não puxa tanto por certas coisas que achava que ia encontrar em Espanha e que me iam fazer crescer. Foi por aí. Depois, é claro que, apesar da segunda Liga Espanhola ser muito competitiva, tinha a expectativa de, mesmo havendo um período de adaptação, de jogar. Mesmo não fazendo a época completa, fazer uma metade da época já completa, ou estar muito próximo de ter muita exposição ao jogo. Não foi tanto assim que aconteceu, mas essa era a ideia. Não provavelmente por ser Espanha, mas pela Liga ser competitiva. Eram muitos jogos, estamos a falar, na altura eram 22 equipas, 42 jogos da época regular, e depois o Córdoba até se apurou para os playoffs de subida, portanto mais 4 jogos a seguir, mais taça, estamos a falar de quase 50 jogos. Essa foi a primeira aposta que fiz para encontrar o clube como sénior. Muito jogo, desafiante, competitivo, que me desse coisas que eu ainda não tinha adquirido até então. Depois de Espanha, voltas para Portugal, neste caso para o Atlético,
e Uhum. afirmas-te como uma peça-chave, e passado 2 anos, julgo eu que estavas com 23 na altura, salvo erro, voltas para uma casa onde posso dizer que foste feliz para jogar na Uhum. Primeira Liga, na altura era o Estoril, numa altura em que o Estoril até conseguiu estar na Liga Europa, se não estou em erro. Na altura Certo? foi um sonho jogar ali, jogar Primeira Liga, porque foi esse o teu primeiro contexto, e também voltares ao teu primeiro clube, depois quando Uhum. voltaste a essa parte de formação. Certo. Olha, a passagem pelo Atlético foi depois uma aposta em jogar, claramente. Ou seja, em relação ao Corda, como estávamos a falar, queria ganhar um certo tipo de coisas, mas depois no Atlético a aposta era mesmo em jogar, fazer muito, muito, muito jogo. Porque apesar da opção que tomei, os minutos são muito importantes. Quando se tem 19, 20 anos, começa-se profissional, tem que se fazer muito, muito, muito minuto. Foi essa a aposta. E depois o Estoril aparece como a opção de, sim, lançar na Primeira Liga, que, que apesar do trajeto que tive, acho que se ajusta, ou se ajustava perfeitamente ao meu nível, aquilo que eu podia apresentar ao futebol com aquela idade. E naquele momento. O facto do Estoril estar a fazer um trajeto tão positivo na Primeira Liga naquele momento foi um aliciante extra. Para além de eu já conhecer o clube, para além de ser um sítio que eu voltaria, em que, como é óbvio, relembraria momentos que passei enquanto adolescente, criança, adolescente, mas por outro lado também perceber que estava a chegar a um clube que estava com uma estrutura muito, muito boa, com um nível de trabalho, de profissionalismo muito alto, com filosofia bem definida. Isso foi para mim tudo, ou seja, não havia nada que fosse um ponto negativo nesse passo que eu dei. E na altura, Portanto, sim, 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 desculpa. E força, na força. altura, foi o teu primeiro contexto de Primeira Liga. Há diferenças entre jogar, porque é assim, a nossa segunda liga, agora com o Canal 11 sim, mas na altura não tinha tanta exposição mediática, mas a segunda liga em Espanha tem alguma exposição por Uhum. parte dos mídias. Sentiste mais pressão, ou aquela passagem, ainda que possa ter sido breve, pelo Corba ajudou a cimentar, porque obviamente ficaste numa maior exposição, e também aproveitando o lado positivo do Estoril e a campanha positiva nesses anos, obviamente vocês eram um alvo de muito maior mediatismo. Eu considero que me ajudou mais nesse sentido que tu falas, da exposição e do mediatismo, quase que sinto que me ajudou mais o meu trajeto de formação do que propriamente o meu trajeto profissional nos primeiros anos. O Córdoba era um clube sujeito a pouca pressão, porque apesar de termos ido aos playoffs para subir divisão, não era um clube minimamente posicionado para tal. A exigência não era essa. E o Atlético, pronto, muito menos, não é? Acho que o meu contexto de formação me trouxe mais essa vontade para estar sobre alvo de escrutínio e de muita visibilidade do que propriamente o meu trajeto nos primeiros 3 anos enquanto profissional. Aquilo que falávamos ainda há pouco, o estar habituado a jogar jogos supostamente grandes na formação. Eu, por exemplo, nas fases finais, agora não sei como é que estão montados os campeonatos, mas nas fases finais de sub-15, sub-17 e sub-18 e sub-19, que são junto o ano sub-18 e sub-19, não é? As fases finais estamos a falar que eram 6 jogos, que era Sporting Benfica, Sporting Porto, Porto Sporting, Porto Benfica, era tudo assim, no espaço de um mês e meio estávamos expostos a jogos um após o outro, de exigência altíssima, de pressão muito alta para aquela idade, e a ter que saber lidar com isso, não é? A mesma coisa se verificava no que era contexto de seleção. Íamos ao contexto de seleção e estávamos a representar o país, e estávamos a representar uma ida a um campeonato da Europa, qualificações de campeonato da Europa, a jogar contra uma Inglaterra, contra uma França, contra países de estatuto muito elevado no contexto europeu. Acho que isso me trouxe mais essa vontade quando cheguei ao Estoril, ou seja, eu fui para o Estoril Primeira Liga. É verdade que o campeonato de Primeira Liga em Portugal tem a sua exigência,
Mas pronto, não era para mim desconhecido estar a ser alvo de pressão por jogar contra um Vitória de Guimarães em casa ou fora de casa, receber um Benfica. Pronto, acho que essa passagem na formação me trouxe mais essa vontade para jogar sob pressão, sob o olhar dos adeptos, etc. Certo. Nesse sentido. Mais tarde, tu sais para Israel e depois para a Roménia. Porque a opção para os campeonatos, eu não gosto muito da palavra periféricos, mas menos mediáticos. E já agora aproveito para te perguntar se não achas que nesses campeonatos há mais qualidade do que aquela que se pensa cá em Portugal. Pronto, a minha opção por Israel acabou por ser uma opção de carreira. Não, eu estava na Primeira Liga há 3 anos, fiz 3 épocas no Estoril, e aquilo que acontece em Portugal, que pelo menos que eu achava que acontecia na altura e que vim a verificar neste meu regresso a Portugal, foi que eu deixei de ser novidade no campeonato português. Estamos a falar pronto, eu apareci no campeonato na Primeira Liga, passado 2, 3 anos, o contexto da Primeira Liga reconhecia-me como um bom jogador, reconhecia-me como um jogador de nível para a Primeira Liga, fiável no contexto da Primeira Liga, mas pronto, nada mais. E eu tinha a ambição de mais, tinha a ambição de dar um salto, tinha a ambição de chegar a um grande em Portugal, tinha a ambição de me expor de uma maneira diferente. Não consegui, pronto, isto não se proporcionou, e a minha ideia foi sair de Portugal para eventualmente um dia mais tarde voltar a ser novidade. Foi aí o objetivo de sair, de ir para fora. Apareceu a situação de Israel como uma situação que, claro que financeiramente, comparativamente, estamos a falar de um salto financeiro que eu dei. Eu não deixava de vir da segunda liga e o meu contrato era relativamente baixo. Portanto, foi um salto financeiro, foi mostrar-me num novo mercado, e era isso que eu queria, que me proporcionou primeiro mostrar-me no novo mercado e crescer nesse mercado, que acabei por dar um salto depois para um grande nesse país. A passagem pela Roménia foi um pouco fora de plano, digamos, mas o regresso a Portugal proporcionou-me exatamente isso. Voltei a ser novidade. E isso, para mim, a época passada, no regresso à Primeira Liga a Portugal, a época que fiz, o nível que apresentei, o destaque que recebi ao longo de toda a época, mostrou-me um pouco isso, que efetivamente havia muita receptividade para ver como é que o Afonso Tara estava, que nível é que estava, no seu regresso ao contexto de Primeira Liga. Foi essa a minha opção de carreira. Por fora, falo mais de Israel propriamente do que da Roménia. O nível de jogo, portanto, o estilo de jogo, o nível dos jogadores que aparecem é um nível relativamente alto. Tem as suas partes fortes e as suas partes menos desenvolvidas. O jogador israelita, por exemplo, é um jogador muito técnico, tecnicamente não fica nada atrás do que é o campeonato português. Qualquer jogador israelita que se retirasse daquele contexto e se colocasse aqui na Primeira Liga em termos técnicos não destoa, não sofre, tem outras vertentes menos desenvolvidas. Falo, por exemplo, da organização tática, o entendimento do jogo, mesmo a estabilidade emocional. É um jogo pouco estável emocionalmente em Israel, muito, muito visceral. Pronto, aí há coisas menos desenvolvidas, mas há partes do jogo que estão eventualmente ao mesmo nível que a Primeira Liga Portuguesa. Portanto, por aí pode-se dizer que sim, que não se imagina um jogador num campeonato israelita a fazer certo tipo de ações técnicas que eu vi fazer a alguns jogadores de lá. Na Roménia é um pouco diferente, aí foi o contexto em que eu estive desde que sou profissional que gostei menos, que desfrutei menos, em que o futebol é menos moderno, apesar do campeonato romeno ser eventualmente até mais competitivo que o israelita, é um contexto pouco modernizado de futebol, e gostei menos. Aí não prefiro também não estar a criticar, porque também a minha passagem não foi feliz, mas é um contexto menos desenvolvido, a meu ver. Pronto. E tu depois voltas para Portugal pela questão do protagonismo, mas eu acredito que o clube que tenhas escolhido, neste caso o Belenenses Chade, não foi um desafio só por ser um clube de Primeira Liga. E
neste caso, o treinador que estava, o facto de ter feito uma carreira muito boa, muito positiva, na tua posição, provavelmente deve ter pesado, ou isso não teve nada a ver? Teve, ou seja, o treinador na altura ligou-me e falámos sobre que papel é que eu poderia desempenhar em equipa e foi mais a ideia que me apresentou enquanto treinador que me convenceu. Depois, claro que é o aliciente de haver um treinador que jogou na posição que eu joguei e que teve uma carreira muito boa, do qual eu poderia eventualmente aprender ou ao qual poderia aportar coisas que eu poderia eventualmente fazer melhor ou fazer diferente, claro que sim, claro que pesa. Mas mais do que isso, era mesmo a ideia do que é que queria para a equipa e como é que eu me encaixava nessa ideia. Isso foi, na verdade, aquilo que me convenceu à partida. Depois, tu estás esta época na Casa Pia, quais é que são os teus objetivos a nível pessoal, a nível coletivo, as tuas expectativas? Eu estou há pouco mais de uma semana aqui no Casa Pia e aquilo que eu encontro aqui é um contexto muito profissional, muito boas condições de trabalho, um clube que se está a desenvolver, bem organizado, com uma filosofia muito definida e boa, uma filosofia boa para o contexto de futebol, para a segunda liga e para tentar atacar eventualmente um dia a primeira liga. E o meu objetivo é, para já, ajudar tanto os meus colegas que já começaram o percurso na segunda liga, como a equipa técnica e a estrutura, a fazer uma continuação do bom trabalho que estão a fazer e levando um pouco o nível. Não, ou seja, nada me deixaria mais feliz do que chegar ao Casa Pia e ajudar o clube a atacar uma subida à Primeira Liga. Isso seria mesmo gratificante de uma forma que eventualmente eu ainda não tive na minha carreira. Eu tenho uma carreira com passagens por clubes bons, por ligas boas, mas ainda não tive uma experiência de superação em termos de expectativas no que toca ao coletivo. Estou a falar em que tive em clubes que as épocas que eu fiz dentro dos clubes em que estive foram sempre mais ou menos dentro da expectativa do clube. E nada me traria mais satisfação do que fazer uma época que superasse a expectativa inicial, eventualmente, do clube ou de quem observa, de quem avalia o clube e a sua dimensão e fazer essa superação ou de chegar a um objetivo maior. Isso seria para mim um prazer enorme. Claro que isso, no caso a Pia, passa por atacar uma subida à Primeira Liga e quem sabe, chegar mesmo esse momento de subir à primeira divisão. Claro. O nosso tempo está a ficar escasso, mas eu Tá. tenho uma rubrica aqui no meu canal que é o tempo de compensação. São umas Ok, perguntas rápidas que eu pedia também umas respostas breves. Vamos a isso? certo. Vamos, força. Então, a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é que é engraçado olhar para o teu percurso nos clubes portugueses e ver que os teus clubes são todos de Lisboa ou perto. Isso pesa na Certo, tua cabeça? certo. É estares perto Não, dos teus amigos e familiares conta? a verdade é que sim, não. É um espetáculo poder estar em Lisboa, eu sou de Lisboa, mas não foi propriamente algo que procurasse. Aconteceu, aliás, tanto não foi que eu acabei por ir depois para Israel, que é bastante longe de Portugal. Acabou por se proporcionar sempre uma e outra vez, e a verdade é que só representei clubes da zona de Lisboa enquanto profissional em Portugal. Tu estás neste momento com 29 anos, ainda tens muito futebol para dar, até porque és da minha idade, portanto és um jovem. Ainda equacionas voltar ao estrangeiro ou neste momento a tua cabeça está só focada em Portugal? Não, equaciono. Continuo a ter objetivos tanto de experimentar mercados diferentes dentro do futebol, como objetivos também financeiros, e gostava de ter mais aventuras no estrangeiro, isso sim. Por fim, tu és daqueles jogadores que gosta de fazer partidas ou és daqueles que acaba mais por sofrer? Há alguma que tu possas contar aqui ou não? Eu gosto da boa disposição de uma boa partida, sim, gosto. Gosto de ver o pessoal no balneário a desfrutar.
Já assisti a algumas partidas, existem as básicas de pôr um ovo no sapato, em que o pessoal chega, calça-se e depois de repente está com aquela nhanha toda no ténis. Portanto, há aquelas de se cortar a ponta da meia, em que o jogador chega e vai calçar a meia e a meia vem quase até ao joelho porque tem a ponta cortada. Há sempre as partidas em relação às roupas. O pessoal gosta muito de gozar com os estilos uns dos outros, e no futebol há jogadores a experimentar estilos um pouco alternativos. Eu sou relativamente discreto nesse departamento, então acabo por ser eu a gozar com algum pessoal em relação a isso. Pronto, existe essas partidas de boa disposição, e gosto de fazer parte. Afonso, nós estamos mesmo no limite. Muito obrigado por teres aceito o convite, serás sempre bem-vindo, sempre com boa Obrigado, disposição. eu. Se Obrigado e gostarem, boa continuação. Boa continuação por aqui, que continuas a fazer aqui episódios giros e com conteúdo diferente. obrigado. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e vemos na próxima segunda-feira às 21h. Até lá.